Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aparecida. Estamos iniciando o programa Encontro DX deste sábado, dia 17 de outubro de 2020. No programa de hoje vamos trazer a segunda e última parte do programa Onda DX da Voz da Rússia, que era apresentada por Yuri Gromov. A primeira parte dessa participação minha na Voz da Rússia, programa Onda DX, foi no ar no dia 27 de setembro. Lembrando que não tivemos programas nos dias 3 e 10 de outubro, pois a emissora apresentou uma programação especial dedicada à nossa querida mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Memória musical. Encontro DX. Iniciamos a nossa memória musical com o grupo Doobie Brothers, com a música Listen to the Music. Essa música foi a 59ª mais tocada no Brasil no ano de 1973, segundo o site Mofolândia. Rádio Aparecida, a boa música está no ar. Ouvimos com Doobie Brothers, do ano de 1973, Listen to the Music. Mundo DX. Mundo DX. Iniciamos o Mundo DX com a participação do meu amigo Célio Romais e Lúcio Galetti, em nome do DX Clube do Brasil. É com você, Célio Romais. Alô, prezados ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida.
Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você sabia que o DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube? Nele são postados áudios antigos de emissoras de ondas curtas que já não existem mais, como por exemplo a Rádio México Internacional, Rádio Nacional da Guiné-Bissau e Rádio Nacional da Nicarágua. Acesse o YouTube, pesquise DX Clube do Brasil e ouça áudios históricos que foram gravados, preservados e agora disponibilizados pelo experiente DXista Antônio Ribeiro da Mota. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui conosco, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Com o objetivo de ouvir notícias do conflito bélico entre a Armênia e o Azerbaijão, Carlos Latuf sintonizou aqui em Porto Alegre, em 29 de setembro, a Voz da Turquia. Seu objetivo inicial era escutar a programação em espanhol que vai ao ar a partir de 0h50 no tempo universal, ou seja, às 21h50 no horário de Brasília, em 7.260 kHz. Ocorreu que às 21h53 ele ouviu um boletim da emissora em português. Isso mesmo, em português, apresentado por uma locutora brasileira. Desde Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, José Macir Porteira de Mello informa que este boletim em português tem sido captado em ondas curtas há mais de 2 anos, inclusive em outra frequência, 9.870 kHz em 31 metros. Vamos ouvir então um boletim de notícias da Voz da Turquia, captado pelo Carlos Latuf. Coronavírus na Turquia. Autoridades relatam 75 mortos. A Turquia confirmou 8.062 mortes pelo novo tipo de coronavírus, depois que as autoridades de saúde relataram outras 65 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Foram realizados 115.523 exames em um dia e 1.412 novos casos foram registrados. E a emissão em espanhol da Rádio Romênia Internacional, que tem como destino o continente europeu, prossegue tendo ótima sintonia aqui no Brasil. Ela vai ao ar às 19 horas no tempo universal, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília, em 11.850 kHz na faixa de 25 metros. Em Imperatriz, no Maranhão, João Silva acompanhou a transmissão que foi irradiada no último dia 28 de setembro. Ouçam em seguida uma gravação que o João realizou do programa especial de turismo que o diretor da seção espanhola da emissora, Valeriu Radulia, fez sobre uma viagem que realizou a Craiova. Ouçam. Mi abuelo paterno era de la región de Ultinia, más exactamente de la localidad de Piazzaol, pero pasó toda su vida en la ciudad de Craiova. En la infancia, mi hermano y yo solíamos pasar las vacaciones de verano en casa del abuelo, así que conservo muchos recuerdos muy bonitos de aquella época. E agora a última informação. Desde Sumaré, em São Paulo, Pedro Henrique Carvalho informa que tem monitorado nos últimos dias com ótimo sinal a Rádio Casa. Trata-se de uma emissora brasileira cujo transmissor está localizado na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, e que já transmite há algum tempo em ondas curtas pela frequência de 7.455 kHz em 41 metros. De acordo com Pedro Henrique, a Rádio Casa transmite uma programação musical tocando canções internacionais e clássicos da MPB. Bom, amigos, cuidem-se nestes tempos de pandemia. Desejo boas escutas a todos e fiquem agora com uma gravação da identificação da Rádio Casa que o Pedro Henrique gravou recentemente. De Porto Alegre, falou Célio Romais. radiocasa.am@gmail.com. A Rádio Casa AM tem um imenso prazer em receber sua mensagem, uma programação feita para você. Casa AM, 7.455 kHz. Alô, amigos, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Concluiremos sobre UTC, Tempo Universal Coordenado, matéria do saudoso engenheiro Adalberto Marques de Azevedo, que atualizamos e adaptamos para apresentar neste programa. A hora UTC do Brasil possui 4 fusos horários.
Fuso 1, a 30 graus do GMT. Surge o primeiro fuso brasileiro, o qual abarca as ilhas oceânicas do Antol das Rocas, Fernando de Noronha, São Paulo, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. O tempo é contado pela subtração de 2 horas ao GMT. Fuso 2, ao atingir 45 graus em relação ao meridiano zero, o país terá outro fuso, no qual se subtrai 3 horas do fuso principal. Este fuso compreende a maior parte do território nacional, incluindo o federal, horário de Brasília, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, bem como os estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Fuso 3, a 60 graus do Greenwich Mean Time, GMT, que corresponde aos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e cerca dos 2/3 do estado do Amazonas. Subtrai-se 4 horas em relação ao meridiano zero. Fuso 4. No extremo oeste do Brasil, teremos o último fuso horário, localizado a 75 graus do meridiano de Greenwich, e com 5 horas subtraídas daquele meridiano, a GMT. Contudo, em 24 de abril de 2008, a Lei Federal número 11.662 extinguiu esse fuso. Porém, devido à impopularidade desta medida, foi reestabelecido em 30 de outubro de 2013 e vigora até hoje. Este fuso horário abarca o estado do Acre e os municípios de Atalaia no norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Enurepé, Envira, Guajara, Ipijuna, Itamarati, Jutaí, Labrea, Pauni, São Paulo de Oliveira e Tabatinga, todos no estado do Amazonas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete. Na sequência, eu peço a participação da Associação DX do Brasil, lá da cidade de Santa Rita, na Paraíba. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A Rússia retorna à onda curta em DRM. A Rússia retomou as transmissões de ondas curtas da Rádio Mundial Digital. O país originalmente emitiu a voz da Rússia via DRM alguns anos atrás. O novo serviço é chamado provisoriamente de Rádio Purga. A área-alvo é a região de Chukotka, no extremo oriente da Rússia. As transmissões analógicas de ondas curtas já serviram a área, mas exterminaram no início de 2000, quando a estação deixou a onda analógica. Chukotka é muito grande e o público-alvo é de apenas alguns milhares. Portanto, a onda curta é a única maneira prática de atingir a população. O site da emissora, Komsomolsky Amun, costumava transmitir a programação analógica da Voz da Rússia e agora é usada para o programa DRM. O novo serviço é um projeto conjunto entre o governo de Chukotka e o Centro Regional do Extremo Oriente da Rede de Radiodifusão e Televisão da Rússia. O uso do DRM para a Rádio Purga tem várias vantagens sobre as ondas curtas analógicas. A Rádio Purga sobre DRM, por exemplo, oferece um sinal de maior fidelidade livre de estar. Estudos mostraram que o DRM é tão confiável quanto as ondas curtas analógicas a essa distância, usando transmissão de salto único. A estação está considerando a possibilidade de transmitir 2 programas de áudio a partir de um único transmissor DRM. Isso é algo que as ondas curtas analógicas não podem fazer. Você também planeja usar a capacidade DRM de transmitir mensagens curtas de texto ou um tipo de feed RSS. As transmissões de DRM também usam apenas 1/4 da potência da transmissão analógica. Temos outros lugares remotos, 2.000 moradores, que precisam receber serviços de comunicação. A Rota do Mar do Norte também exige atenção, disse Roma Komp, governador de Chukotka, na primavera passada, quando o projeto começou, de acordo com um relatório da imprensa russa. Além dos marinheiros da Rota do Mar do Norte, o público inclui geólogos, mineiros, criadores de renas e caçadores. As transmissões de teste começaram em agosto do ano passado, através de diferentes modos e larguras de banda DRM para testar a configuração de hardware e
determinar a aceitabilidade do sinal, com o objetivo de cobrir mais de 95% da área. A programação consiste em um loop de música e foi ouvida mesmo nos Estados Unidos. Na época da imprensa, a estação ainda estava realizando testes de transmissão, mas espera-se que a programação regular comece nos próximos meses. Uma das maiores forças da onda curta sempre foi a capacidade de se comunicar com lugares de difícil acesso. A audiência da Rádio Purga está espalhada por uma região vasta e remota. A retomada da onda curta através de DRM fornecerá à população uma linha de vida das comunicações em áudio e texto. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Muito obrigado, Jailton do Amaral, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. E continuamos o Mundo DX agora direto de Caruaru, que é o meu amigo Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para o Caribe e América do Sul, das 16h30 às 17h30 UTC em 11.930 kHz para o sul da Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC em 11.670 kHz para a África Ocidental e o Atlântico Sul e em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol. De segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte e Groenlândia. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e Groenlândia e, por fim, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol. A Rádio Exterior da Espanha também transmite sua programação em idioma português, que tem como diretora na apresentação a Estela Viana. A Rádio Exterior da Espanha transmite a programação em português nos seguintes horários e frequências: das 17 às 17h30 UTC em 9.690 e 11.940 kHz de segunda a quinta-feira, das 23 às 23h30 UTC em 9.690 e 11.940 kHz também de segunda a quinta-feira. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português para a África das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol das 3 às 4 horas UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz
para a América Central e do Sul, das 5 às 6 horas UTC, em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz para a América Central e do Sul, das 19 às 20 horas UTC, em 7.570, 12.015, 13.760 e 15.245 kHz para a Europa, das 22 às 23 horas UTC, em 7.570, 12.015, 13.760 e 15.245 kHz para a Europa. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional de 11 às 12 horas UTC em 9.955 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. Participe da pesquisa do DX Clube Sem Fronteiras Melhores do Rádio da Onda Curta 2020. Vamos escolher qual a melhor emissora de onda curta, qual o melhor programa de atender cartas, qual o melhor programa de variedades, qual o melhor apresentador, qual a melhor apresentadora e qual o melhor programa de DX. A pesquisa está aberta do dia 1º de setembro até o dia 30 de novembro de 2020. Visite o site do DX Clube Sem Fronteiras em www.dxclubesemfronteiras.com. Visite-nos e participe. O DX Clube Sem Fronteiras lançou recentemente o último boletim DX Sem Fronteiras, que conta a história da rádio KBS da Coreia do Sul, como também em uma entrevista ao DXista e rádio escuta Antônio Argolo Silva Neto, da cidade de Jequié, no estado da Bahia. Além dessas informações, também temos vários outros temas abordados no boletim. Pode baixar esse boletim em formato PDF no site do DX Clube Sem Fronteiras em www.dxclubesemfronteiras.com. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. E agora, para trazer notícias do Rádio Digital, eu conto com a colaboração do Francisco Bracini, que sempre traz novidades desse mundo do rádio. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 17 de outubro de 2020. O Digital Rádio Mundial, no inglês Digital Radio Mondiale, é o sistema de rádio digital universal e abertamente padronizado para todas as frequências de transmissão comercial e necessidades de cobertura. O DRM em ondas curtas, médias e longas, de até 30 MHz, fornece cobertura eficiente em grandes áreas, com pelo menos qualidade FM, enquanto reduz significativamente o consumo de energia. DRM nas bandas FM e VHF, ou seja, acima de 30 MHz, permite serviços controlados por emissoras locais e regionais flexíveis, com até 3 programas de áudio estéreo, mais componentes multimídia, dividindo a mesma largura de banda em uma única frequência. As funcionalidades do rádio avançado, graças ao DRM, compreendem mais serviços baseados no codec de áudio altamente eficiente, MPEG XHE-AAC, mais moderno que o codec de áudio da TV digital brasileira, bem como informações de texto avançado em diversos idiomas, o Journaline, sinalização do serviço detalhado, mudança automática de frequência, incluindo para os serviços analógicos AM e FM, e
alerta de emergência, funcionalidade que permite realizar alertas de emergências em caso de calamidade pública. Recursos aprimorados de DRM incluem suporte nativo ao Unicode, logotipo de estações, imagens de apresentações de slides e informações de tráfego e viagens. O consórcio DRM foi premiado pela União Internacional das Telecomunicações por sua excelente contribuição ao setor de telecomunicações nos últimos anos e assinou o European Broadcasting Union, União Europeia de Radiodifusão, Smart Radio Memorando de radiodifusão inteligente, que promove o acesso ao rádio aberto em todos os dispositivos. Para obter mais informações e atualizações a respeito da tecnologia DRM, visite o site www.drm.org ou assine as notícias a respeito dessa importante tecnologia escrevendo para o seguinte e-mail: pressoffice@drm.org, soletrando pressoffice@drm.org. A respeito dos receptores capazes de decodificar a tecnologia DRM, atualmente encontramos no Brasil, a partir do site mercadolivre.com, 2 receptores da empresa Gospel, da China. Dentre eles, o receptor GR216, um receptor do estilo vintage, retrô, o qual permite a recepção das estações DRM, bem como gerar um log, ou seja, gerar um registro da recepção digital, e tais informações podem ser convertidas para um formato gráfico. Mais informações para esta conversão, acesse DRM Log Plotter. Repetindo, DRM Log Plotter, o aplicativo que permite esta conversão. O GR216 também permite a gravação de todas as faixas e tipos de transmissões recebidas. Ou seja, nesse receptor é possível gravar a escuta. Essa gravação deve ser reportada para um pendrive, no qual o receptor tem capacidade através de entrada USB. O outro receptor com grande qualidade de recepção e sensibilidade na antena telescópica é o receptor Gospel GR228BP. Além de possuir uma bateria interna e antena telescópica de alta eficiência, o GR228BP também possui capacidade de recepção de áudio Bluetooth, bem como, através dessa mesma conexão Bluetooth, a realização de ligações telefônicas a partir de um celular, pois possui um microfone interno integrado. Por fim, no Brasil, contaremos no médio prazo com transmissões regulares da Rádio Nacional da Amazônia, a qual tem trabalhado para digitalizar as suas transmissões em ondas curtas para o Brasil e o mundo, através da importante tecnologia digital Rádio Mundial. Encerrando o nosso momento DRM, gostaria de parabenizar o Rádio Escuta Flávio, que tem recebido com o seu receptor Murphy Richards 27024, o qual adaptou o mesmo para que tivesse uma bateria interna, dando portabilidade nas suas escutas, a partir de São José dos Campos, interior de São Paulo, lá no Vale do Paraíba. Então, parabéns aí ao Flávio, e com dedicação tem realizado escutas difíceis, como por exemplo, da Rádio Romênia Internacional, que transmite diariamente para o Brasil, das 18 às 19 horas, no horário de Brasília, na frequência de 9.620 kHz DRM. Aproveitando para darmos continuidade
a importante parceria que realizamos com a Romênia, informamos que, a partir do dia 25 de outubro de 2020 até o dia 28 de março de 2021, período radial B20, as emissões em espanhol por onda curta da Rádio Romênia Internacional poderão ser sintonizadas deste modo, às 19 horas, horário de Brasília, em 9.490 kHz DRM. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, Rádio Avançado para Todos. Ouvimos Francisco Bracini falando sobre o DRM, o Digital Rádio Mundial. Se você ligou o seu rádio agora, essa é a Rádio Aparecida apresentando o programa Encontro DX, um programa voltado para o mundo do rádio. Estamos no ar todos os sábados, a partir das 19 horas, horário de Brasília, equivalente às 22 horas UTC, Tempo Universal Coordenado. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Rádio Amadorismo. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida e não podemos perder tempo. Iniciamos com o nosso amigo Jackson, que está todos os sábados falando do mundo do radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, Rádio Amador. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a faixa do cidadão, mais conhecido como PX. Recentemente, a Anatel fez algumas alterações na regulamentação. Bom, hoje você não precisa mais ter um indicativo para operar a faixa do cidadão. Ou seja, você não precisa pagar mais nada para operar a faixa do cidadão. Mas como é que isso aconteceu? Como é que vai fazer isso? O pessoal, aqueles operadores da faixa do cidadão que já tem e está ativo o indicativo, poderão continuar usando o indicativo até a data prevista para a renovação. Aqueles que querem colocar uma estação na faixa do cidadão, no chamado PX, conhecido como PX, em sua residência, você deverá entrar no site da Anatel, fazer um cadastro solicitando uma autorização para colocar uma estação da faixa do cidadão fixa, ou seja, em sua residência, ou móvel, o que você vai usar em seu carro, no caso, né? E o pessoal que tem o indicativo, quando esse indicativo perdeu o prazo da validade, né, porque nós tem validade, a gente teria que renovar, você não vai mais renovar indicativo. O que é que você vai fazer? Entrar no site da Anatel e solicitar uma autorização para operar a faixa do cidadão. Então, pessoal, ficou muito fácil, apesar, né, que isso aqui é uma questão pessoal minha, sou eu que é a minha opinião, eu preferiria continuar pagando, né, em torno aí de 12, 13 reais por ano, né, e ter o indicativo, mas, né, foi revogado isso aí, não precisa mais tirar indicativo para operar a faixa do cidadão em nosso país, né? Apenas entrar lá no site da Anatel e solicitar uma autorização. Mas, ô Jackson, como é que eu faço para entrar no site da Anatel? Como é que faz assim?
para que vocês possam ter uma assessoria sobre isso, né? E essa assessoria é gratuita, ninguém cobra nada para fazer isso, né? É só enviar um e-mail, né? Um e-mail para craembrasil@gmail.com, craembrasil@gmail.com, né? Pedindo informações que nós vamos com certeza auxiliá-lo a pegar essa autorização para operação na faixa do cidadão. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Nós estamos aqui à disposição, né? Eu, além de ser radioamador, eu também sou operador da faixa do cidadão, né? Eu sou o coordenador nacional da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM no Brasil, né? E também sou o presidente do grupo Rádio Brasil Papa Delta, que é um grupo nacional e internacional de origem brasileira através de nós. Hoje nós estamos com 319 unidades integrantes, nós chamamos de unidade, integrantes também no grupo Rádio Brasil Papa Delta. Para quem aí, os colegas que estão ouvindo a transmissão da Rádio Aparecida, a nossa frequência de operação é 27.765 no modo USB, tá? Então, todos os dias nós estamos lá fazendo transmissões, né? Claro, a gente depende de propagação, mas já são 21 estados brasileiros com integrantes do grupo Papa Delta. Bom, eu gostaria aqui também de fazer um convite aos radioamadores, no caso, e os radioescutas, tá? Os radioamadores e os radioescutas. No dia 5 de novembro, nós estaremos comemorando o Dia do Radioamador Brasileiro, né? E a Conferência CRAEM, o Grupo Rádio Brasil Papa Delta, nós estamos fazendo uma ativação e otorgando um diploma, tá? Então, as nossas transmissões serão através da sala de conferência CRAEM no Ecolink. Nós vamos fazer via Ecolink. A turma aí da Rádio Escuta, aí você que está escutando a Rádio Aparecida agora, anote aí, ó, canetinha na mão, para ganhar um diploma. Você vai entrar em papayankee1jp.caster.fm e lá você vai ouvir as nossas transmissões ao vivo, vai fazer um relatório e enviar para nós. Qualquer dúvida aí, faça contato conosco pelo craembrasil@gmail.com que a gente retorna. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos, né? Satisfeito por poder estar aqui novamente gravando para a Rádio Aparecida e até domingo que vem. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. O Rádio em Revista. Encontro DX. Elmo Frankfurt é consultor de TV, escritor e pesquisador. É radialista e jornalista. Já foi coordenador de comunicação, escritor, roteirista e produtor. Grande amigo nosso, ele está agora trabalhando na BERT. Conhecemos o Elmo na Associação Pro TV em São Paulo e ele é um dos membros da Associação Pro TV, que é a entidade responsável, né, pelo Museu da Televisão Brasileira. O Elmo é autor e pesquisador da coleção Aplauso, editada pela Imprensa Oficial de São Paulo. O Elmo publicou livros como Avenida Paulista 900, A História da TV Gazeta e Rede Manchete, Aconteceu, Virou História. Sem dúvida, o Elmo Frankfurt fará um bom trabalho na BERT e desejamos sucesso a ele. O tema sobre a primeira transmissão de rádio no Brasil, ou a história do rádio no Brasil, hoje é muito discutível. A historiografia considera o dia 7 de setembro de 1922, mas o Pernambuco reivindica a eles essa história. No mês de agosto, o grupo de trabalho História da Mídia Sonora da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia reconheceu o pioneirismo da Rádio Clube do Pernambuco. Assim, não sabemos como fica o ano de 2022, quando seria ou será comemorado o centenário do Rádio do Brasil, uma vez que os pesquisadores reconhecem que a primeira emissão foi em 6 de abril de 1919.
isso há 101 anos. Mas como diz aqui do meu lado o Mr. Kilohertz, essa é uma questão da historiografia, que é o estudo de como a história é escrita, né? Então vamos ver o que vai acontecer em 2022. Já essa informação que eu estou passando aqui agora foi publicada no blog do Rodney Brocanelli, um jornalista especializado em notícias relacionadas com rádio e com esporte. Essa entrevista concedida ao perfil da Uninarra, o locutor esportivo José Silvério falou sobre um dos motivos pelos quais ele deixou a Rádio Bandeirantes em abril deste ano. Não aceitar narrar partidas de futebol dos estúdios da emissora. Um dos meus motivos para fazer acordo com a Bandeirante com tranquilidade e pegar a malinha e ir embora é esse, diz o José Silvério. Eu fui relutante durante muitos anos em narrar pela TV. Diz José Silvério, no campo você tem condição, você cria alguma coisa um pouco diferente da televisão, porque você está lá. Não é que você vai concorrer com a televisão, porque isso é impossível. Mais informações você pode encontrar no blog do Rodney Brocanelli, que é o blog Rádio Amantes. A última informação, Ricardo Gandur deixou a direção do Grupo Globo, ou mais precisamente na CBN. CBN que fez agora 29 anos no dia 1º de outubro, né? Ricardo, à frente da CBN desde 2016 e com passagem anterior por empresa do grupo, então se desligou da rádio para se dedicar a novos projetos e irá apoiar a transmissão nos próximos 90 dias. Gandur, que deu uma imensa contribuição para o jornalismo isento, correto e ágil do CBN, acaba de lançar o livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública. Então fica registrado aqui, essa informação é no nosso o Rádio em Revista. Eu quero encerrar dizendo que essas informações foram retiradas do blog Rádio Amantes e do site Tudo Rádio. Arquivo do Rádio. Nesse arquivo do rádio vamos colocar a segunda e última parte de um programa de setembro de 1997, da antiga Voz da Rússia. Esse material faz parte do meu arquivo particular e a primeira parte foi ao ar no programa 1562 do dia 27 de setembro. Vamos ouvir com Yuri Gromov, Onda DX, segunda parte, programa que já tem 23 anos. Então eu peço a colaboração do nosso amigo Luiz Cláudio, que coloca essa segunda parte. E agora vamos apresentar-lhes, amigos, a correspondência de São Paulo, de Cassiano Alves Macedo, assim com a palavra o Cassiano. Boa noite, Yuri Gromov, boa noite, ouvintes da Voz da Rússia no idioma português. Dos estúdios da Rádio Aparecida, aqui fala Cassiano Macedo, com o apoio técnico de Olacir Dias, trazendo até vocês um pouco do programa Encontro DX, via Voz da Rússia para todos os países de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as variantes categorias de quem ouve estações internacionais. Esse texto que eu vou ler tem como base o boletim Atividade DX do mês de agosto de 96 e é um artigo escrito pelo Marcelo Toniolo dos Anjos, um dos grandes DXistas brasileiros. Então vamos lá. Ouvinte de ondas curtas ou rádio escuta é o grupo que congrega a maioria dos rádios praticantes. São pessoas que têm prazer em sintonizar emissoras distantes em um idioma compreensível e mantêm com elas um intercâmbio de correspondência onde sugerem e criticam programas, recebendo em troca uma infinidade de brindes. Alguns chegam a enviar informes de recepção solicitando um cartão QSL. A maioria desses ouvintes pertence a um clube onde podem trocar ideias e informações através de um boletim informativo. Ouvinte de programa é uma classe de ouvintes que se interessam unicamente em ouvir determinados programas de certas emissoras internacionais, normalmente transmitido no idioma falado ou compreendido pelo ouvinte. Não tem interesse em participar de clubes, tampouco de redigir informes de recepção, mas enviam cartas às emissoras, normalmente dirigidas aos locutores dos programas por eles apreciados, comentando sobre suas vidas e sobre os programas sintonizados. Esta classe de rádios praticantes tende-se a se extinguir, devido ao cancelamento cada vez mais acentuado de emissões em português para o Brasil. É o caso das emissoras como Voz da América,
que já não transmite mais para o Brasil. E também é o caso da BBC de Londres, que transmite ainda, mas me parece que nem mesmo envia cartão QSL. Nós temos a outra categoria, que é o do rádio monitor. São ouvintes que normalmente possuem um conhecimento elevado sobre receptores, antenas, propagação e se interessam exclusivamente a informar a uma ou mais emissoras a respeito da qualidade dos sinais recebidos na região por ele habitada. Tais ouvintes são premiados pelas emissoras por ele monitoradas com brindes especiais, como livros, mapas, canetas, camisetas, assim por diante. Por último, nós temos os deixistas, que são pessoas que se preocupam em conhecer ao máximo os elementos que fazem parte da radiorecepção, como transmissores, antenas, receptores, circuitos eletrônicos, propagação das ondas eletromagnéticas, etc., não se interessando muitas vezes pelos programas de emissoras por eles captada. Normalmente, eles são colecionadores de QSLs e buscam cada vez mais sintonizar emissoras distantes, de baixa potência. Importante dizer que o deixista tem uma preocupação em captar emissoras de baixa potência. Pertencem a um ou mais clubes deixistas, onde participam com informações sobre suas captações, QSLs recebidos e troca ideias com outros colegas. Normalmente, quando alguém descobre que um receptor de rádio é capaz de sintonizar ondas curtas e através desta faixa pode captar emissoras de diversos países, após algum tempo brincando com o receptor, essa pessoa se tornará um radioescuta ou ouvinte de programas, conforme seu interesse e condições de investir no hobby. Bem, amigos da Voz da Rússia, essa foi a nossa participação nesta noite de programa Onda DX. Nós vamos agora, para encerrar, colocar uma música para os ouvintes brasileiros da Voz da Rússia. Caetano Veloso, Charles Anjo 45. Charles Anjo 45, ó. Câmbio. Como é que é, my friend Charles? Como vão as coisas, Charles? Charles, Anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos morros, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro que era um céu sem o nosso Charles um inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Muito obrigado mesmo, caro Cassiano, por sua colaboração e por este brinde musical. Até já.
ar o Onda de X do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia. E agora, a nossa tradicional informação de X internacional. A rádio Voz do Iraque foi vídeo transmitindo em árabe às 20 horas e 20 minutos UTC na frequência de 9.950 kHz. A rádio Jovem Pan Brasil foi vídeo transmitindo em português às 0 horas UTC na frequência de 620 kHz. A rádio Voz do Líbano foi vídeo transmitindo em árabe às 3 horas e 15 minutos UTC na frequência de 550 kHz. A informação do X Internacional que acabamos de transmitir foi nos enviada especialmente para divulgação no Onda de X pelo nosso ouvinte brasileiro Danilo Rogério de Souza, pela qual estamos-lhe muito agradecidos. E neste ponto, ouvintes, encerramos esta edição do Onda de X. Desejamos a todos vocês boa sintonia de nossas programações e até a próxima quarta-feira, amigos. Tchau! Ouvimos aqui pela Rádio Aparecida um programa do ano de 1997 da emissora Voz da Rússia, o programa Onda de X. Lembrando que a Voz da Rússia não existe mais, foi a emissora que precedeu a antiga Rádio Central de Moscou. Agora eles utilizam um site, algumas informações através da rádio e do site do portal chamado Sputnik. Estamos encerrando o programa Encontro de X desse sábado e convidamos você a conhecer ou visitar a nossa página do programa no Facebook, que é facebook.com Programa Encontro de X, onde lá você terá informações bastante interessantes sobre o mundo do rádio e sobre o programa. O Encontro de X teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, na técnica o meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação do Edson de Almeida. Direção-geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fiquem ligados na Rádio Aparecida, que daqui a instante começa o programa com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.